Algumas viagens podem mudar a nossa vida, mas há caminhos que não levam a lugar nenhum, apenas ao afastamento silencioso de Deus. E às vezes, sem sequer percebermos, colocamos os pés em lugares que mancham nossa alma, que apagam a luz que o Senhor acendeu dentro de nós. Esta é uma verdade dura, mas vital. Nem todo destino é digno de nossa presença, nem todo solo é abençoado para que o pisemos. Hoje, eu quero te alertar com o peso da responsabilidade e o amor da verdade. Existem lugares que contaminam o seu espírito, e a única resposta sábia é evitá-los com toda a força que Deus lhe deu. Pense por um instante. Quantas vezes você se viu em ambientes onde sua fé parecia murchar? Onde o que era sagrado foi tratado como irrelevante? Há lugares que não apenas nos distraem da presença divina, mas que ativamente minam a nossa conexão com o Pai, roubando a paz, a pureza e a esperança que Ele semeou em nosso coração. Você pode não ter percebido ainda, mas estar nesses lugares é como tentar acender uma chama em meio a um vendaval. E neste momento, mais do que nunca, Deus te chama para a vigilância, para ser zeloso com o solo onde você planta sua vida espiritual. Billy Graham sempre disse que o pecado muitas vezes começa não com uma escolha grandiosa e deliberada, mas com pequenos passos em direções erradas. Um convite aceito sem pensar. Uma visita feita por mera curiosidade. Uma permanência prolongada onde a alma deveria ter fugido. Satanás não precisa nos vencer de uma vez. Basta que nos seduza a permanecer onde jamais deveríamos ter pisado. Por isso, entender e reconhecer esses lugares é mais do que prudência. É uma necessidade vital para quem deseja permanecer firme até o fim. Hoje, nós vamos atravessar juntos um alerta espiritual urgente. Uma jornada pela consciência, pela renovação, pela separação que protege a alma da contaminação invisível, mas mortal. Não se trata apenas de geografia. Se trata de atmosferas, de influências, de portas abertas para o desânimo, a dúvida, a rebelião silenciosa contra os princípios eternos. Este é um chamado para que você, corajosamente, examine onde tem caminhado. E, se necessário, mude sua rota antes que seja tarde demais. Então, antes de avançarmos, eu lhe pergunto: se Deus viesse hoje até você e apontasse os lugares que estão enfraquecendo sua fé, você teria coragem de virar as costas para eles? Prepare-se. O que você vai descobrir agora pode ser desconfortável, mas a verdade liberta. E aqueles que amam a Deus de todo o coração não hesitam em deixar para trás qualquer terra que cheire à morte espiritual. Hoje, seu espírito pode encontrar liberdade. Mas primeiro, é preciso reconhecer onde a contaminação começa. Há lugares no mundo onde, sem que nossos olhos percebam, nossas almas começam a adoecer. São ambientes que não carregam o perfume da vida, mas o peso invisível da morte espiritual. Billy Graham dizia que o mundo moderno está cheio de estradas largas e atraentes que conduzem ao vazio e que nem sempre o perigo se anuncia com estrondo. Muitas vezes ele sussurra, disfarçado de normalidade. Quando entramos nesses lugares, abrimos a porta do coração a influências que nos afastam lentamente de Deus, como uma correnteza suave que, sem alarde, arrasta o barco para longe da margem segura. Talvez você pense que a contaminação espiritual só ocorre em grandes atos de rebeldia, em decisões escandalosas ou em ambientes declaradamente hostis à fé. Mas o inimigo é astuto. Ele prefere ambientes onde a letargia parece confortável, onde a indiferença floresce sob a aparência de liberdade. São lugares onde a santidade é ridicularizada e o pecado é celebrado como virtude. Ali, mesmo sem um ataque direto, a fé adoece de inanição.
e o espírito se esgota sob o peso da conformidade silenciosa. Billy Graham nos alertava que a mente é o campo de batalha onde a vitória espiritual é decidida. Cada ambiente que frequentamos sem discernimento semeia pensamentos, e pensamentos, com o tempo, se tornam ações. Um ambiente saturado de trevas não apenas desafia nossos valores, ele reprograma nossas prioridades, reduz nossa sensibilidade ao pecado e planta em nosso coração a semente venenosa da dúvida. Se hoje a sua fé parece mais fraca do que ontem, talvez não seja falta de oração, mas excesso de exposição aos lugares errados. É por isso que o apóstolo Paulo exortava: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há lugares que tornam essa renovação quase impossível, pois cada palavra, cada imagem, cada atmosfera ali presente conspira contra a integridade espiritual. Você não pode plantar trigo em solo contaminado e esperar colheita saudável. Da mesma forma, não podemos semear nossa alma em terrenos que negam a verdade de Deus e esperar florescer em graça e força. Assim como um jardineiro cuida do solo antes de plantar suas sementes, o cristão deve cuidar dos ambientes onde decide pisar. Nem tudo que é acessível é benéfico, nem tudo que é popular é puro. Existem caminhos que brilham aos olhos, mas terminam em escuridão. Existem portas que parecem convidativas, mas escondem armadilhas mortais para a fé. Discernir onde colocar os pés é hoje mais vital do que nunca, porque nesta jornada, cada passo errado custa mais do que imaginamos. Há algo profundamente enganoso em lugares que parecem inofensivos à primeira vista. Como uma fruta bela por fora, mas apodrecida por dentro, muitos ambientes disfarçam sua nocividade sob uma capa de entretenimento, liberdade ou modernidade. Billy Graham alertava: o pecado raramente se apresenta como algo grotesco. Ele se mascara como algo desejável, algo que promete alegria, mas entrega escravidão. Quando aceitamos esse convite sem vigilância, tornamo-nos vulneráveis a influências que corrompem a pureza da alma, sem que percebamos a transformação acontecendo. Cada ambiente onde a palavra de Deus é desprezada e o temor ao Senhor é ridicularizado, torna-se um terreno onde a alma corre perigo. Não importa o quão inteligente, maduro ou forte você se considere, se você permanecer em lugares onde a santidade é negociada, em breve seu coração começará a fazer concessões silenciosas. Billy Graham dizia que ninguém afunda de uma vez. A queda é quase sempre gradual, imperceptível, como uma âncora lançada discretamente que a cada minuto nos puxa mais para o fundo. Muitos cristãos acreditam que podem entrar nesses lugares apenas como observadores, acreditando ingenuamente que manterão sua fé intacta. Mas o ambiente molda silenciosamente o comportamento, redefine os limites, altera os desejos. Assim como o ferro enferruja pela exposição ao ar e à umidade, a alma se deteriora pela convivência constante com aquilo que ofende a Deus. Não há neutralidade onde o Espírito Santo é desonrado. Ou você influencia o ambiente, ou o ambiente molda você. Billy Graham insistia que nossa fidelidade a Cristo exige coragem para sermos diferentes, até mesmo isolados se necessário. A pressão social é real. A tentação de permanecer em ambientes contaminados para não parecer antiquado ou radical é forte. Mas o chamado de Jesus sempre foi contracultural. Entrai pela porta estreita, disse ele, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não se trata de moralismo cego, mas de preservação da vida eterna, de amor zeloso por aquilo que é puro, santo e eterno. A escolha de onde estar é também uma escolha de quem nos tornaremos. Cada passo que damos em direção a um ambiente nocivo é um passo que damos para longe da presença de Deus. Por isso, discernir os lugares que visitamos
é um ato de adoração, um testemunho silencioso de que nosso coração pertence inteiramente ao Senhor. Não estamos simplesmente evitando espaços físicos, estamos defendendo a santidade de nossa própria alma. Estamos escolhendo a vida onde muitos escolhem a morte disfarçada de liberdade. Existem lugares que parecem nos abraçar, mas cuja atmosfera sufoca a nossa alma. Billy Graham dizia que o verdadeiro cristão é como um peixe nadando contra a correnteza. Se ele parar de lutar, será arrastado para longe sem nem perceber. Assim também acontece quando frequentamos ambientes onde Deus é apenas uma ideia distante, onde os valores eternos são substituídos por prazeres passageiros. Em pouco tempo, o que parecia apenas uma visita se transforma em permanência, e a permanência em enraizamento. O ambiente não apenas afeta o que pensamos, ele molda o que desejamos. E aquilo que desejamos, com o tempo, governa nossas decisões. Por isso, Billy Graham nos ensinava que permanecer em lugares espiritualmente tóxicos é como plantar desejos errados no solo fértil do coração. No início, talvez seja apenas uma semente esquecida no canto da alma, mas logo ela germina, cresce, cria raízes profundas e quando nos damos conta, estamos vivendo uma vida muito distante daquela que Deus sonhou para nós. Cada lugar que frequentamos deixa uma marca invisível em nosso espírito. Assim como o ouro é contaminado pelas impurezas do fogo sujo, também nós, ao nos expormos continuamente à impiedade, manchamos a pureza que Cristo conquistou na cruz para nós. Billy Graham alertava que não podemos brincar com aquilo que Deus condenou. Flertar com o pecado é como brincar com serpentes. Mais cedo ou mais tarde, a mordida é inevitável e o veneno começa a se espalhar silenciosamente. Não basta frequentar a igreja aos domingos, se durante a semana mergulhamos nossa mente e coração em ambientes que zombam da santidade. A fé não é uma vestimenta que se troca conforme o ambiente. Ela é a identidade que deve nos acompanhar onde quer que vamos. E se um lugar não pode acolher a presença de Deus conosco, então não é um lugar digno de nossos passos. Billy Graham dizia: se você é um cristão, você é um cristão todos os dias. Não existe neutralidade na fé. A vida espiritual exige mais do que boas intenções. Exige escolhas corajosas. Exige a disposição de dizer não a lugares que prometem prazer imediato, mas que cobram um preço devastador em nossa comunhão com Deus. Cada decisão de evitar esses lugares é como construir muralhas de proteção ao redor do coração, muralhas que impedem que o inimigo semeie destruição em nossa alma. Amar a Deus de todo o coração também é amar aquilo que Ele ama e abominar aquilo que o entristece. Alguns lugares não apenas poluem a alma, eles anestesiam o espírito. Eles tornam o pecado comum, a santidade absurda e a sede por Deus algo ridículo. Billy Graham dizia que o perigo mais mortal não é aquele que nos assusta, mas aquele que nos acostuma. É a normalização do erro que destrói silenciosamente a consciência, até que já não sentimos mais vergonha do que antes nos envergonhava profundamente. Um coração que já não se entristece com a ofensa a Deus é como uma terra seca, onde nenhuma semente celestial pode mais germinar. Há momentos em que o maior ato de fé não é enfrentar o perigo, é evitá-lo. É reconhecer que permanecer em certos lugares é como jogar sementes preciosas em solo infértil. Billy Graham nos ensinava que a maturidade cristã não é medida apenas pelas batalhas que escolhemos lutar, mas pelas batalhas que escolhemos não travar. Nem todo desafio é uma prova de coragem. Às vezes, a verdadeira sabedoria é recuar, é fugir do mal, como José fugiu da tentação no Egito, preferindo a liberdade em Deus à escravidão do pecado. Esses lugares contaminam nossa visão espiritual, tornam difícil enxergar o que é puro, o que é eterno, o que é verdadeiro.
Assim como uma névoa espessa esconde o caminho diante de um viajante, ambientes carregados de pecado obscurecem nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e discernir sua vontade. Billy Graham dizia que quanto mais você se afasta da luz, menos você percebe o quão escuro o ambiente realmente está. A cegueira espiritual é gradual e devastadora. Por isso, cada ambiente que escolhemos frequentar é uma declaração silenciosa sobre o que valorizamos. Se nos cercamos de trevas, logo as trevas começarão a habitar dentro de nós. Se nos expomos continuamente ao que é impuro, logo a pureza se tornará um conceito distante, estranho. Billy Graham nos lembrava que você não se torna impuro de repente. Você se torna impuro pela exposição contínua, pela complacência, pela aceitação silenciosa daquilo que Deus rejeita. Não podemos brincar com a eternidade. Não podemos tratar a nossa comunhão com Deus como algo descartável, como se fosse possível abandoná-la por alguns momentos em troca de prazeres momentâneos e retomá-la intacta depois. Billy Graham dizia que a fé é uma estrada de mão única. Ou avançamos para a luz ou recuamos para a escuridão. Não existe caminho neutro, não existe território seguro onde Deus é ausente. A ausência de Deus é por si só o mais perigoso dos lugares. Em certos lugares, a alma não apenas é contaminada, ela é lentamente desfigurada. Como uma corrente de água limpa sendo misturada, gota a gota, com veneno invisível, o processo de corrupção espiritual é sutil, mas mortal. Billy Graham dizia que o inimigo raramente nos ataca de frente. Ele prefere envenenar nossa fonte, deteriorar a pureza do nosso coração, até que já não sejamos mais capazes de distinguir a verdade da mentira. E tudo começa com pequenas concessões, pequenos passos dentro de ambientes que jamais deveríamos ter chamado de lar. Há lugares que semeiam arrogância, autossuficiência, orgulho. Eles nos fazem esquecer que somos criaturas, que somos totalmente dependentes da graça de Deus para cada suspiro, cada decisão, cada passo. Billy Graham nos advertia que o maior perigo espiritual é pensar que podemos caminhar sozinhos. Um lugar onde a glória de Deus é ofuscada pela exaltação do homem é um campo minado para a fé. Ali, lentamente, deixamos de dobrar os joelhos e começamos a nos curvar diante dos ídolos invisíveis do ego. Quando o ambiente nos ensina que o erro é normal, que o pecado é aceitável, que a santidade é obsoleta, nossa mente começa a construir justificativas para aquilo que um dia sabíamos ser errado. É como se cada palavra, cada gesto, cada olhar emitido naquele lugar fosse uma martelada silenciosa no altar da nossa consciência. Billy Graham dizia que a consciência é como um sino. No início, seu toque nos alerta. Mas se ignorarmos com o tempo, deixamos de ouvir o som. O perigo não é apenas pecar, é perder a capacidade de se entristecer pelo pecado. O maior triunfo do inimigo não é nos destruir de imediato, mas nos tornar complacentes, nos acostumar com o mal, nos fazer considerar normal aquilo que antes nos causava horror. Assim, frequentar lugares espiritualmente contaminados é abrir a guarda, é ceder terreno pouco a pouco, até que a fortaleza da fé esteja completamente sitiada. Billy Graham nos ensinava que resistir ao pecado exige vigilância constante e que os lugares que frequentamos moldam silenciosamente nossa disposição para essa resistência. Cada escolha de ambiente é uma escolha de destino. Um simples passo em direção ao lugar errado pode mudar o rumo de uma vida inteira. Assim como uma pequena alteração na bússola pode levar um navio a se perder em alto mar, também uma pequena concessão nos ambientes que toleramos pode nos afastar anos-luz da vontade de Deus. Billy Graham dizia que o caminho estreito nunca se torna largo por conveniência.
Quem deseja alcançar a eternidade precisa ter a coragem de recusar qualquer terreno que desvie seu rumo. Existem ambientes onde a alma não apenas é contaminada, ela é moldada para esquecer quem realmente é. Lugares onde a identidade em Cristo é diluída pela pressão invisível de ser mais aceitável, mais moderno, mais livre. Billy Graham dizia que o maior triunfo de Satanás não é destruir a fé declaradamente, mas corrompê-la silenciosamente, até que reste apenas uma casca vazia, incapaz de resistir ao mal. Permanecer nesses ambientes é como vestir roupas encharcadas. A princípio, é desconfortável. Depois, torna-se normal. E, por fim, a frieza toma conta sem aviso. Quando frequentamos lugares espiritualmente adversos, começamos a redefinir o bem e o mal com base no ambiente e não mais na palavra de Deus. Billy Graham alertava que o cristão que negocia princípios para se encaixar logo se tornará irreconhecível diante do seu próprio Criador. O ambiente tem o poder de reescrever narrativas dentro de nós, de anestesiar a voz do Espírito Santo, de substituir convicções profundas por conveniências superficiais. E cada minuto em solo contaminado é uma guerra silenciosa contra o que há de mais precioso em nossa essência. A sutileza da influência é o seu maior perigo. Poucos caem em desgraça espiritual de maneira escandalosa. A maioria apenas se adapta ao ambiente, silenciando a consciência pouco a pouco. Assim como uma árvore morre lentamente, de dentro para fora, quando suas raízes são envenenadas, também nossa vida espiritual se deteriora, quando nossa fonte de nutrição é corrompida pelos ambientes que escolhemos. Billy Graham nos ensinava que é impossível prosperar espiritualmente onde Deus é desprezado. Não importa o quão forte seja a nossa fé. Ninguém é invencível quando se alimenta continuamente daquilo que mata a alma. Existe uma distância invisível que cresce entre nós e Deus cada vez que toleramos lugares que Ele abomina. Não se trata apenas de pecar. Trata-se de escolher habitar em terras onde a santidade não pode florescer. Billy Graham dizia que cada passo fora da vontade de Deus é um passo em direção à escravidão. Um terreno sem Deus não é neutro, é terreno inimigo. E permanecer nele é escolher gradualmente a servidão do Espírito, mesmo enquanto a aparência exterior continua religiosamente intacta. Por isso, é necessário coragem não apenas para resistir, mas para fugir. Coragem para dizer não quando tudo parece nos convidar a ficar. Coragem para deixar para trás ambientes confortáveis, mas espiritualmente letais. Billy Graham dizia que a vida cristã autêntica exige rupturas dolorosas, decisões firmes, cortes limpos. Não se cresce em santidade onde se negocia a verdade. Não se avança na luz enquanto se tolera a escuridão. A quem você pertence será revelado não apenas pelas palavras que você diz, mas pelos lugares que você escolhe habitar. Há lugares que não apenas ferem a nossa fé, eles deformam nossos sonhos. Eles fazem com que aquilo que era sagrado se torne motivo de vergonha e aquilo que era errado se disfarce de conquista. Billy Graham dizia que o maior roubo que o inimigo pode operar não é o roubo dos bens materiais, mas o roubo da nossa visão espiritual. E isso acontece silenciosamente, toda vez que permitimos que ambientes contaminados semeiem dentro de nós uma nova definição de sucesso, uma nova medida de valor, uma nova distorção da verdade. Quando caminhamos por lugares onde Deus é esquecido, nossas aspirações mudam. Passamos a desejar aquilo que o mundo celebra, a buscar aplausos humanos em vez da aprovação divina. Billy Graham ensinava que a glória dos homens é uma miragem. Ela brilha intensamente por um momento, mas se dissipa como névoa ao nascer do sol. Quantos já não trocaram a eternidade por aplausos passageiros?
Quantos não sacrificaram a integridade por promessas vazias que nascem nos ambientes errados? Esses lugares ensinam a alma a negociar aquilo que deveria ser inegociável. Pequenas concessões diárias, pequenos silêncios covardes diante da injustiça, pequenos desvios dos princípios eternos. Billy Graham dizia que o preço da santidade é alto, mas o preço da sua perda é ainda maior. Cada passo dado em direção a ambientes que rejeitam a verdade é um pedaço da nossa própria história sendo reescrito, não com tinta dourada, mas com o pó sujo da vaidade e da rebeldia. Ambientes contaminados criam, pouco a pouco, uma geração incapaz de reconhecer a voz de Deus. Eles embotam os sentidos espirituais, minam a capacidade de discernimento e constroem fortalezas de orgulho no coração humano. Billy Graham sempre alertava que a maior tragédia não é perder o rumo em meio à caminhada, é perder a capacidade de perceber que estamos perdidos. E é exatamente isso que os lugares de morte espiritual fazem. Eles matam a percepção, apagam o clamor da consciência, silenciam o chamado ao arrependimento. Por isso, cada decisão de evitar esses ambientes é um ato de guerra espiritual. Não é apenas uma escolha moral, não é apenas uma disciplina pessoal, é uma batalha pela nossa própria eternidade. Billy Graham dizia que seguir a Cristo é um chamado diário para nadar contra a corrente, para viver contra o sistema, para florescer mesmo em tempos de seca. Quem escolhe seus ambientes com sabedoria, escolhe, na verdade, em qual solo quer ver a eternidade frutificar. O maior perigo dos lugares que contaminam a alma é que eles não se revelam de imediato. Eles se apresentam como inofensivos, como oportunidades, como espaços de liberdade. Billy Graham dizia que o inimigo é um mestre em transformar armadilhas em convites. Ninguém caminha para a ruína acreditando estar trilhando o caminho errado. O engano começa quando a destruição é disfarçada de conquista, quando o abismo é oculto sob flores. Permanecer nesses lugares é como caminhar em terreno minado com os olhos vendados, ignorando os alertas silenciosos do espírito. Em muitos desses lugares, a sutileza é a maior arma. Não há perseguição declarada, não há ataques frontais à fé. Há apenas um convite constante ao conformismo, ao relaxamento dos princípios, à perda gradual do fervor espiritual. Billy Graham nos advertia que o maior inimigo da fé verdadeira não é a oposição aberta, mas o adormecimento lento. A fé não morre com um estrondo. Ela morre com suspiros ignorados, com decisões pequenas, com abandonos silenciosos da vigilância da alma. Há lugares que nos ensinam a confiar mais em nós mesmos do que em Deus, a buscar soluções humanas para as necessidades espirituais. Ambientes onde o orgulho é cultivado como virtude e a dependência de Deus é vista como fraqueza. Billy Graham sempre dizia que a verdadeira força de um homem está na sua rendição diante do Senhor. E todo ambiente que ensina a exaltar o eu em detrimento do ele está, na verdade, nos treinando para viver longe da fonte da vida. Pouco a pouco, os lugares errados moldam a nossa maneira de ver o mundo. Eles redefinem o que consideramos aceitável, mudam a percepção do que é normal, corroem lentamente a noção de santidade. Billy Graham nos lembrava que, ao perdermos o espanto diante do pecado, perdemos também a nossa capacidade de adorarmos verdadeiramente a Deus. O coração que se acostuma com o mal torna-se surdo à melodia da graça, e a alma que se acomoda à escuridão já não reconhece mais a beleza da luz. É por isso que, para o cristão verdadeiro, abandonar os lugares de morte espiritual não é uma perda, é um livramento. Não é um sacrifício, é um privilégio. Billy Graham dizia que cada renúncia feita por amor a Cristo é, na verdade, uma vitória eterna.
Cada lugar que deixamos para trás, porque não glorifica a Deus, se transforma em um marco de fidelidade, um testemunho vivo de que nossa esperança está firmada não nas coisas passageiras deste mundo, mas na glória que jamais passará. Os lugares que contaminam a alma não apenas nos afastam de Deus, eles tentam reescrever a nossa história. Cada ambiente impregnado de trevas é uma tentativa do inimigo de roubar aquilo que o Senhor escreveu para nossas vidas antes mesmo do nosso nascimento. Billy Graham dizia que Deus tem planos de paz, esperança e futuro para nós, mas que o diabo luta incessantemente para desviar nossos passos desse destino. E o instrumento mais eficaz dessa estratégia são os lugares que nos arrastam, lenta e silenciosamente, para longe do propósito original. Há momentos em que o maior desafio não é discernir o bem do mal, é discernir o que é bom do que é excelente. Muitos ambientes não são abertamente perversos, mas são medianos, mornos, incapazes de alimentar a chama da fé. Billy Graham alertava que a mornidão espiritual é tão mortal quanto o pecado escancarado, pois ela engana o coração, fazendo-o acreditar que está seguro enquanto apodrece por dentro. Permanecer nesses lugares é trocar a abundância da vida em Cristo por migalhas secas e sem sabor. Não se trata apenas de evitar lugares visivelmente malignos, mas também de abandonar qualquer solo onde a fé não pode florescer em plenitude. Um cristão não foi chamado para sobreviver espiritualmente, foi chamado para frutificar, para brilhar, para impactar o mundo ao seu redor. Billy Graham dizia que um cristão invisível, camuflado e silencioso em ambientes hostis, já deixou de ser sal e luz. E a primeira evidência dessa perda é o silêncio conivente diante do erro e da injustiça. Ambientes de contaminação espiritual tentam domesticar a alma. Eles ensinam a sonhar pequeno, a crer pouco, a aceitar a mediocridade como estilo de vida. Billy Graham ensinava que a fé cristã é, por natureza, uma fé inconformada. Uma fé que acredita no impossível, que desafia as circunstâncias, que recusa se curvar diante do espírito do mundo. E todo lugar que tenta apagar essa chama é, na prática, um cativeiro espiritual disfarçado de liberdade. Por isso, quando Deus nos chama para deixar para trás esses ambientes, Ele não está nos privando de algo bom. Ele está nos libertando para algo infinitamente maior. Billy Graham dizia que todo não que Deus nos pede é a chave para um sim muito mais glorioso. E cada lugar que abandonamos por amor a Ele se torna um altar onde nossa fé é renovada, onde nossa história é alinhada novamente com o céu, onde nossos passos voltam a trilhar o caminho da vida eterna. Deus nunca nos alerta sobre os perigos em vão. Cada advertência, cada chamado à vigilância, cada convite para deixar certos lugares para trás é, na verdade, um ato de amor desesperado de um pai que não suporta ver seus filhos se perderem. Billy Graham dizia que a disciplina de Deus não é para punir, mas para proteger. E proteger significa, muitas vezes, afastar-nos de terrenos que parecem férteis, mas escondem armadilhas sob a superfície. A obediência, nesse sentido, não é uma imposição, é uma armadura. Cada passo que damos para longe de lugares contaminados é um passo em direção a um encontro mais profundo com Deus. O mundo pode não entender, os amigos podem criticar, as vozes ao redor podem zombar. Mas Billy Graham nos ensinava que é melhor caminhar sozinhos com Cristo do que estar cercado de multidões que caminham para a perdição. A presença de Deus vale infinitamente mais do que qualquer aceitação humana. E onde Ele não pode ir conosco, não devemos querer permanecer. Muitos dos maiores reavivamentos espirituais na história começaram com simples decisões de separação. Homens e mulheres comuns que decidiram abandonar ambientes que minavam sua fé para buscar, de todo o coração,
a presença viva de Deus. Billy Graham dizia que Deus não usa vasos contaminados. Ele busca corações limpos, mentes renovadas, vidas dispostas a dizer não ao mundo para poder dizer sim a Ele. E essa purificação começa, invariavelmente, pelas escolhas diárias sobre onde estamos e a quem damos acesso ao nosso coração. Talvez hoje você esteja sendo chamado a fazer uma dessas escolhas. Talvez Deus esteja, silenciosamente, tocando áreas da sua vida onde ainda existem ligações com lugares que contaminam sua alma. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo fala em sussurros antes de gritar em tempestades. Ouvir a sua voz agora, obedecer prontamente, pode ser a diferença entre uma vida de frustração espiritual e uma vida de plenitude e propósito em Cristo. Porque, no fim das contas, cada ambiente que você escolhe hoje está moldando a eternidade que você vai colher amanhã. Billy Graham dizia que esta vida é apenas o vestibular para a eternidade, e os lugares que frequentamos são como salas de aula. Alguns nos preparam para reinar com Cristo, outros nos distraem até que seja tarde demais. Não permita que ambientes de morte roubem o que Deus escreveu para você. Escolha, hoje, caminhar somente onde Ele possa caminhar ao seu lado. Em um mundo repleto de estradas sedutoras e atalhos perigosos, a escolha de onde pisamos revela muito mais do que nossas preferências, revela a quem realmente pertencemos. Cada ambiente que abraçamos, cada solo onde plantamos nossos passos, está moldando silenciosamente o destino da nossa alma. Billy Graham nos ensinava que seguir a Cristo exige olhos atentos e um coração resoluto, pois nem todos os caminhos conduzem à vida, e nem todas as portas abertas foram escancaradas pelas mãos de Deus. Hoje, talvez você tenha percebido que há lugares que precisam ser deixados para trás, não por obrigação religiosa, mas por amor à pureza que Cristo sonhou para você. Cada escolha de se afastar do que contamina é, na verdade, uma escolha de se aproximar do que edifica. Billy Graham dizia que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em ter o poder de escolher o que é certo. E essa liberdade começa quando temos coragem de fechar portas que o mundo mantém escancaradas, mas que o Espírito Santo nos chama a trancar. A vida cristã é um caminho estreito, pavimentado por renúncias silenciosas e conquistas invisíveis aos olhos do mundo. Mas cada renúncia é registrada nos céus como um ato de fé, como um testemunho vivo de que o reino de Deus vale mais do que todos os tesouros deste mundo passageiro. Billy Graham nos lembrava que a eternidade não começa depois da morte. Ela começa agora, nas decisões diárias que revelam onde está o nosso verdadeiro lar. E cada ambiente que deixamos por amor a Cristo é um passo rumo ao lar que jamais poderá ser abalado. Então, diante de tudo o que ouvimos, fica uma pergunta que ecoa além deste momento. Se hoje você tivesse que apresentar a Deus o mapa dos lugares por onde anda, Ele veria um caminho que o honra, ou veria desvios que precisam ser corrigidos? Esta é uma pergunta que não pede pressa na resposta, mas exige urgência na ação. Billy Graham dizia que o amanhã é incerto, mas a escolha de hoje pode mudar toda a eternidade. Que sua vida seja, daqui para frente, uma estrada onde apenas a luz de Cristo guia cada passo. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você hoje, junte-se a nós. Curta este vídeo, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir e inscreva-se neste canal para caminhar conosco em direção à vida que Deus preparou. Cada gesto seu aqui é um eco de algo muito maior. É um compromisso silencioso de continuar escolhendo a luz, mesmo quando a estrada parecer estreita. Que a sua jornada seja marcada pela coragem de andar somente onde Deus possa caminhar ao seu lado.